Olá, estamos aqui no programa Transformação Interior. Queria agradecer você pela tua sintonia, você é muito importante para a gente. Estamos aqui na TV Mundi, na TV da Nova Era, né? Uma televisão diferente que faz televisão para você, você que é diferente, né? Então nós fazemos toda uma programação voltada para você ter qualidade de vida. E nós aqui do programa Transformação Interior sempre buscamos passar para você alguma informação. Passar para você alguma coisa útil para você refletir e de repente colocar na tua vida. Hoje nós vamos falar sobre fobia. 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 Sabia que fobia é diferente de síndrome do pânico? Vamos entender, então, primeiro, fobia. A fobia, você que é fóbico, é você que tem um medo. Um medo. O medo específico de alguma coisa. Sabe assim, por exemplo, medo de cachorro, medo de animal? Você tem algum medo assim? Ou você é daquele tipo que tem medo de andar de elevador? Medo de lugar fechado? Isso nós chamamos de claustrofobia. Ou você... Que tipo de medo você tem? A fobia, ela tem um medo específico. Então, toda vez que você tem um medo específico, é chamado de fobia. E qual a diferença entre a fobia e a síndrome de pânico? Vamos entender isso? Vamos. A fobia, como nós falamos agora, é um medo específico de alguma coisa. Já a síndrome do pânico, você tem medo, tem um pavor, mas você não sabe do quê. Eu conheço pessoas que têm síndrome do pânico, que muitas vezes estão no supermercado e começam a sentir medo. Sabe, lugar aberto. Eu conheço pessoas que estão, de repente, em lugar fechado e começam a ter medo. Eu conheço pessoas que estão no meio da multidão e começam a ter medo. Então não existe, vamos dizer, um medo definido como a fobia. A síndrome do pânico, então, é um pavor, sem um medo específico. E pode te dar a qualquer momento. Eles são parecidos realmente. Sabe por quê? A fobia, você sente taquicardíaca, você sente sudorese, eu conheço pessoas fóbicas que chegam ao desmaio. Verdade. Chegam ao desmaio. Quando estão perto, por exemplo, de um animal que tem medo, elas chegam a desmaiar. A fobia é caracterizada muitas vezes na infância. Sabe, na infância? Acontece na infância. E a gente percebe que, por exemplo, na fobia, quem tem medo de animal, na adolescência passa. Só se não passar, e se você até hoje tiver medo de alguma coisa específica, é porque tudo aquilo que aconteceu na sua vida te marcou muito, foi muito forte. Já na síndrome do pânico, vamos dizer, o sintoma é o mesmo. A pessoa começa a ter sudorese, dá taquicardia, A pessoa, de repente, fica com pressão baixa, parece que vai morrer. A pessoa com síndrome do pânico pensa que vai morrer, é uma coisa louca, Por isso que é parecida com a fobia, só que são diferentes, por essa característica. A fobia é um medo específico e a síndrome do pânico não é um medo específico. Você vai dizer assim, mas isso é bom ou é ruim? Olha, todo medo exagerado, ele é negativo. Todo medo, vamos dizer, exagerado, ele traz uma ansiedade tremenda. Faz com que a gente, muitas vezes, não viva de uma forma natural, de uma forma tranquila. E um grande inimigo, que está nos livros de autoajuda, é o medo. O medo está por trás de fracasso, está por trás
de alguma incapacidade, ele está por trás, muitas vezes, de coisas negativas que nós temos. É o medo. Então, o medo fóbico, ele é até natural, porém, ele se torna prejudicial quando ele é exagerado, quando ele tem uma influência na sua vida a ponto de paralisar a sua vida. Vamos falar de um medo que hoje em dia é muito comum? Nós chamamos de fobia social. A fobia social é um medo exagerado. São aquelas pessoas que têm medo, né, de se relacionar com o outro. São aquelas pessoas que não conseguem falar em público. São aquelas pessoas que acham que vão falar alguma coisa dela, vão pensar alguma coisa dela, e elas têm fobia social. Não, falar? Não, comigo não. E cutuca um amigo, fala você. A amiga fala assim, olha, você está num simpósio, e a amiga chega para outra e diz assim, faz essa pergunta. É porque você não faz? Ah, eu tenho vergonha. Não é vergonha, é medo. É fobia social. Você tem medo de falar em público, você tem medo de mostrar quem você é. A gente fica meio envergonhado. E você sabe por que nós temos esse medo? Essa fobia social? Porque a gente se preocupa mais com o outro do que com a gente. É verdade. Vamos entender melhor isso? Vamos. A fobia social é quando você despreza você não tem autoestima, você não tem segurança, você não se aprova e você fica sempre dependendo das pessoas. Na fobia social, as pessoas chegam a ser mais importantes do que você. Na fobia social, você dá muito mais crédito às pessoas do que a você. Isso demonstra o quanto você é inseguro, o quanto você é insegura. Mas normalmente a gente não aceita isso. A gente diz, não é nada disso. Não, eu não ligo porque as pessoas... Liga sim. Não, eu sou insegura porque já aconteceu algumas coisas. Aconteceu. E você tem medo que aconteça de novo. Você não superou. O medo, quando ele vem, ele está sinalizando que você tem um problema, que você precisa superar este problema. Não se acovardar perante o problema. O medo social, a fobia social, está dizendo que você precisa se resolver com você. Que você precisa se aprovar, que você precisa gostar mais de você. Que você precisa praticar o amor próprio. A fobia social, quando ela vem, ela mostra para você que você dá muito poder para as pessoas. E você se sente fraco perante os outros. Você já pensou nisso? Você já pensou que você, de repente, está dando muito poder para as pessoas? Ah, se não é. Será que é isso? É sim. Você dá o poder para que as pessoas te julguem. Você dá o poder para as pessoas do tipo, a pessoa não vai gostar de mim. Ou seja, você está dizendo o quanto você é carente. A gente não diz isso. Nós não percebemos isso. Mas a fobia social, esse medo que está por trás, é tudo isso. E deixa eu falar uma coisa para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa fantástica. Você é uma pessoa que precisa, se mostrar. Mas para isso, você precisa se superar. Sair deste processo todo de fobia social. Do medo de
se relacionar, do medo de se mostrar, do medo de ser autêntica, autêntico. Nós temos que sair desta fobia. Agora, por que será que a gente sente tudo isso? Por que será que nós ficamos com esta fobia social, com este medo? Nós vamos entender isso depois deste pequeno intervalo. Fica aí, voltamos já para falar sobre fobia. E hoje nós estamos pegando fobia social. Fica aí, vamos lá. Programa Transformação Interior. Mais uma vez, obrigado pela tua sintonia, viu? Nós estamos aqui pela TV Mundi, a TV da Nova Era, e a gente fica muito feliz por esse intercâmbio. Obrigado pelos e-mails, pela propaganda que você faz do programa Transformação Interior. E nós estamos hoje falando sobre fobia, falamos sobre também síndrome de pânico, a diferença entre fobia e síndrome de pânico, né? Estamos falando agora sobre fobia social, aquele medo que a gente tem de se relacionar. E aí nós paramos o primeiro bloco dizendo, por que será, né, que nós formamos toda esse estado fóbico, né? Você sabia que todo medo, ele é aprendido. Nós nascemos com alguns medos básicos, por exemplo, de barulho, de cair, e os outros medos, claro que existe uma preservação que você tem, isso é uma coisa, um instinto natural, mas todo medo, ele é aprendido. E como ele é aprendido? Ele é aprendido desde a infância. São aquelas programações, através da educação, que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, né? São aquelas frases, cuidado que você vai cair, cuidado, você não pode, de repente, sair no sereno, você não pode tomar gelado porque a sua garganta vai inflamar, não coloque o dedo na tomada que você pode ter um choque e morrer. Então, esses medos são programas que a gente recebe desde pequeno. É claro, sempre os nossos pais, são os nossos educadores, que foram responsáveis para nos passar, vamos dizer, a preservação da nossa vida, foram importantes. Eles jamais quiseram nos amedrontar a ponto de a gente hoje ter uma fobia social, por exemplo. A gente sabe disso. Então, nós que somos educadores, pai, mãe, tios, enfim, sempre nós temos alguma criança perto da gente, nós precisamos tomar cuidado, né, com muita tranquilidade, como passar essas informações educacionais para esses pequenos. Como assim? Você sabe que a educação que nós tivemos, eu acho que a maioria das pessoas, sempre foi voltado para fora. Nós temos que olhar os nossos irmãos, nós temos que olhar as pessoas, ou seja, sempre foi passado que você precisa agradar o outro. É claro que é importante que você seja gentil, que é importante que você seja educado, que é importante que você seja uma pessoa amorosa, é importante que você seja uma pessoa prudente naquilo que você fala, naquilo que você se expressa. Mas essa educação foi passada muitas vezes para que a gente dê mais foco ao lado exterior. E é claro, o lado exterior é muito importante, ele é fundamental. Porém, nós temos que dar importância ao nosso lado interior, que muitas vezes está abandonado, está do tipo muito carente, porque devido a essas informações, devido a essas programações, devido a essa carga, né, de programações, nós vivemos só para fora. E nós sabemos que tudo nesta vida começa com a gente, ou seja, tudo começa com você. Aí você vai dizer assim, mas como assim? Você sabia que o resultado de fora
tem referência com aquilo que você tem dentro de você? É verdade. Tudo que você vê fora, para que você veja fora, o teu subconsciente precisa reconhecer dentro. Vamos entender um pouquinho isso? Vamos. Por exemplo, quando você critica alguém, para você criticar alguém, para você julgar esse alguém, esta crítica, este valor precisa morar dentro de você. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Quando você vê fora, nas pessoas, você está enxergando o espelho. Olha que interessante. Isso é só para dar uma pincelada. Por isso que o Mestre Divino Jesus não dizia para a gente, né? Não julgue, não critique. Porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Porque você julga, você critica com aquilo que tem dentro de você. Isso eu quero demonstrar para você como tudo começa na gente. Tudo começa em você. Então, espera um pouquinho só. Quando eu tenho alguma fobia social, quando eu tenho medo de me expressar, quando eu tenho medo de falar, quando eu tenho medo do tipo, do que vão pensar de mim, do que vão falar de mim, eu estou tendo medo por vaidade. Vaidade. Se não é, como assim vaidade? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Eu estou mais preocupado com fora do que dentro. É verdade. Eu estou dando mais valor para o que está fora do que para mim que estou dentro. E mesmo a vaidade é uma coisa negativa em mim. Olha como nós precisamos, então, a partir de hoje, né, do tipo, enfrentar, né, de frente este processo da fobia social. O que vão pensar de você não importa. O que vão falar de você não importa. O importante é que você esteja com você. O importante é que você tenha uma medida, ou seja, eu vou fazer para o próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse para mim. Eu não posso mais viver para você e não viver para mim. Porque as pessoas que vivem só para fora e não olham a si, são pessoas carentes, são pessoas vazias, são pessoas que vão sentir angústia, são pessoas que vão ficar muito ansiosas, que daqui a pouco são pessoas que vão começar a tomar remédios, ou se não, vou começar pelas fugas. Como assim pelas fugas? Começam a fumar, começam a beber, começam a comer. As fugas são aquelas compulsões, né, para que a gente seja compensado naquilo que a gente não está tendo prazer, ou medo, a gente se satisfaça. Ou seja, a gente começa a amortizar o que dentro não está bom. Por quê? Porque nós estamos só preocupados fora. Então você que tem medo exagerado, uma fobia exagerada, ou, né, essa fobia social, você precisa se tratar. Saiba que isso é muito comum. Saiba que isso é muito normal. E você precisa se preocupar, né? E como nós vencemos o medo, se não é? Nós vencemos o medo com coragem. Nós vencemos o medo enfrentando-o. Claro que você precisa respeitá-lo. Porque existem medos, algumas fobias, que são maiores do que a gente. Que eles estão em nós há muito e muito tempo. Então nós precisamos, né, respeitar esses nossos medos, mas não nos acovardar. Enfrentá-los de frente, com o peito aberto, sabendo que você é uma vencedora, você é um vencedor. Que você pode sim, você pode mudar. E essa mudança, sabe como você faz? No pensamento.
Toda fobia, todo medo é um pensamento. Você sabia disso? É um pensamento negativo, ou seja, é uma ansiedade no pior. Você sabia? Você que é ansioso, você que é ansiosa, por trás dessa ansiedade existe o medo? Ah, não, existe o medo sim. Por trás de uma ansiedade sempre existe o medo que você precisa reconhecer, você precisa se encontrar. Tá bom? Bem, hoje nós vamos ficar por aqui para falar sobre essa fobia social, ou a fobia, a diferença da fobia e síndrome de pânico. Espero que você tenha coragem de enfrentar essas fobias, espero que você tenha coragem de enfrentar essa ansiedade negativa que você tem, tá bom? E eu fico por aqui até o próximo programa. Tchau, pessoal.